Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um Insidecast. Eu sou Poliana Andrade e nós estaremos juntos aqui essa noite conversando sobre psicologia e comportamento nas organizações. Bom, antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Já falei aqui meu nome e sou coordenadora do curso de Tecnologia em Gestão de Pessoas do Inside e professora também dessa disciplina, né, Psicologia e Comportamento nas Organizações. E esse Insidecast, ele faz parte aí do fechamento da nossa disciplina, e hoje eu estou muito bem acompanhada com a Janaína Daniel. Jana, eu vou deixar que você se apresente, conta pra gente quem é você. Boa noite, Poli, boa noite a quem está nos acompanhando ao vivo, quem vai também nos escutar depois, nos ouvir via gravação, né? E vou contar aqui para vocês quem sou eu na fila do pão, né? Meu nome é Janaína, eu sou mãe, esposa, sou filha, lógico, né? Quem está aqui, todo mundo que está vivo é filho. E trabalho há 23, 24 anos, e dessa minha experiência profissional, 22 anos foram numa instituição pública, num banco, e dentro desse banco eu passei por algumas áreas, e há mais de 10 anos, há 14 anos exatamente, eu estou na área de gestão de pessoas, e há 10 anos eu sou gestora na área de gestão de pessoas. E adicionar também um pouquinho da minha formação acadêmica, né? Eu brinco para começar que eu sei explicar para que serve trigonometria. Minha primeira formação foi técnica em desenho industrial, então eu trabalhava na área mais técnica, com projetos de torre de linha de transmissão e telecomunicação, super técnico, né? O que essa pessoa vem falar para a gente sobre comportamento organizacional? E aí, com a entrada no banco, eu passei, então, a me voltar para a administração. Então, eu fiz administração, especialização na área de engenharia de produção, depois uma outra especialização na área econômico-financeira, e em 2010, que foi quando nós nos conhecemos, né, Poli, eu entrei então para um mestrado na área de psicologia organizacional do trabalho e social. E recentemente, agora em agosto, eu acabei de entrar também num doutorado em psicologia, e penso, né, parabenizar vocês pela iniciativa, agradecer o convite. É extremamente importante do ponto de vista de formação que a gente consiga dosar, né, e sempre trazer essas trocas entre a teoria e a prática, né? Eu brinco que não tem nada mais prático do que uma boa teoria. Essa frase não é minha, tá? Essa frase é do Kurt Lewin, isso, né? Vamos dar aqui a referência, né? Mas é para dar uma ideia do que o que a gente consegue agregar. Então, eu sempre busquei na minha vida profissional referências teóricas, referências na academia, e ao mesmo tempo sempre procurei trazer para a academia as minhas referências da vida real, né? Do mundo real, para poder fazer essas trocas. E agradecer o convite mais uma vez de estar aqui com vocês, de a gente poder compartilhar esse momento juntas. Ah, que bom, é uma grande alegria. E o desafio da gente falar sobre gestão de pessoas, né, como as pessoas se inserem nas organizações e de que modo as organizações recebem essas pessoas. Então eu acho interessante porque a gente não vai falar de um case específico, né, você vai trazer aqui pra gente a sua vivência ao longo do tempo, as suas múltiplas experiências no contexto em que você está hoje, mas a ideia aqui não é falar de um case específico, é isso? É isso, né? Porque até não identificar o banco, a instituição financeira, né? Eu não trago aqui, eu não venho institucionalmente como representante da empresa, mas venho contar aqui um pouco para vocês, né? E a gente conversar sobre a minha vida, né? A minha experiência no RH. Então, eu passei, entrando mais especificamente aqui, né? Eu trabalhei na área de treinamento por muito tempo. Depois trabalhei mais no hard do RH, trabalhei na área de relações trabalhistas, saí um tempo, fui para a área de projetos. E recentemente, agora eu estou à frente da negociação coletiva e trabalhando também num projeto que envolve liderança feminina dentro da empresa. Então, é contar um pouco dessa experiência, né, dos desafios, né? Primeiro, estar no RH, então eu vou sempre trazer, claro, né? Eu estou nesse lugar, é desse lugar que eu falo. E segundo, né, a vivência prática de quem está ali buscando e se desenvolvendo e procurando construir um caminho para uma liderança efetiva. E aí você começa falando do olhar do trabalho ou olhar do indivíduo, assim, por onde você quer começar a contar pra gente essa história? Podemos começar, eu acho que um ponto, né, e aí
pensando nessa linha do tempo, né, de estar no mercado, de ser profissional, de se inserir, de estar no RH, um ponto que eu venho, trabalhando nos últimos anos, de forma mais intensa, e penso que é uma busca constante, não é algo que pare, é algo que a gente precisa investir muito, que é a dimensão do autoconhecimento, né. E eu falo que para quem está no RH, para quem quer seguir carreira, né, para quem quer avançar, para quem quer entender de gente, né, a primeira gente que a gente tem que se relacionar é com a gente mesmo. Então essa caminhada, e eu chamo de caminhada porque ela não tem fim, né, de eu me conhecer, de eu saber como é que eu me comporto nos ambientes, quais são as minhas reações frente a determinadas situações, em especial na liderança, e aí lembrando, né, resgatando as minhas primeiras experiências aqui na liderança, os primeiros desafios, foram muito sobre, lidar, eh, com os outros, mas especialmente com o efeito, do outro, o efeito que ele exercia em mim, né. Então eu preciso ter clareza, das minhas reações, saber como eu vou lidar, saber o que que me fortalece em determinado momento, saber como é que eu me acolho, né, com determinada reação que não me agrada, né, e a gente começa sempre na caminhada de liderança, eu gosto de contar essa história, porque quando eu comecei, eu logo no primeiro time encontrei alguns desafios do ponto de vista de gestão e de relacionamento, né. E não eram da ordem de resultado, eram da ordem de criar um time, né, de criar uma equipe e de conseguir fazer compartilhar objetivos, compartilhar propósito naquele grupo. E eu lembro de conversar com uma colega que tinha mais experiência, e pedir para ela, nossa, falar assim: "Nossa, né, eu vinha da área de treinamento, eu montava treinamentos para gestores e para líderes dentro da empresa, e quando eu fui viver a minha primeira experiência, eu me senti muito sem ferramenta, né, eu falava: "E agora, para onde é que eu vou? Cadê a teoria que vai me ajudar aqui?". E eu lembro dela trazer a regra de ouro: "Não faça aos outros aquilo que você não quer, né, que façam com você". E sempre que eu estou ali num momento de tomada de decisão, especialmente em relação às pessoas, e que eu me sinto às vezes: "Caramba, para onde eu vou?". Eu uso esse referencial, que é um referencial, de ética, de valores, né, de conduta, para me ajudar a conduzir, determinadas situações. Então, nessa minha caminhada, um ponto que eu vejo que, fortalece, que é necessário e que favorece é estar em constante processo de autoconhecimento, saber aquilo que te faz bem, aquilo que te fortalece, e aquilo que você tem para oferecer de melhor e aquilo que você também não tem para oferecer, né. Porque em determinados momentos você vai ter que fazer parcerias, né, buscar encontrar seus melhores parceiros de trabalho, até para formar, né, e para equilibrar, para harmonizar uma equipe, você vai precisar entender e conhecer as pessoas. Para conhecer as pessoas, você precisa se conhecer e precisa estar disposto a essa jornada. Então, perfeito. Enquanto psicóloga, sou suspeita para falar, mas eu acredito muito, né, nesse potencial do autoconhecimento, e aí, claro, guiado, né, especializado. É claro que a autorreflexão e autocrítica fazem parte também desse processo. E aí, quando você fala, do entendimento dos limites, é importante a gente também se colocar no lugar do não saber, né, tanto, o gestor de olhar para aquela equipe e entender: "Olha, de repente eu não tenho a ferramenta, a tecnologia, o conhecimento necessário para lidar com esse perfil de pessoas". E aí dá uns 3 passos para trás e fala: "Não, espera aí", né. É muito comum a gente ver, no lugar de gestão, aquelas pessoas que não se rendem ao não saber. Então eu quero dar um jeito, eu vou conseguir a partir daquilo que eu já sei. Isso é muito sensível, né, porque a gente tem condições de caminhar para um autodesenvolvimento, e ele só é possível a partir desse olhar, né, muito cuidadoso para nós mesmos, né. Jana, vou aproveitar que a gente está falando, né, de autoconhecimento, você trouxe também um pouco da sua trajetória profissional, e aproveitar para te ouvir, né, sobre perfil de gestão. A gente falou ali de forma muito, inicial sobre os desafios que existem, né. Aliás, os desafios que você enfrentou particularmente, no início, e que perfil é esse de gestão que a gente espera, que a gente pode esperar enquanto mercado, num processo de formação? Excelente pergunta, né, porque a gente olha muitas vezes para os currículos formais, né, para o desenho da formalidade,
Pensando até nos perfis de seleção, né, para quem trabalha muitas vezes por seleção, como é que eu escolho, como é que eu seleciono pessoas, né, para determinada posição. Eh, Mais uma vez, né, de onde eu vejo, na minha vivência, nas experiências que eu tenho vivido, né, os nossos desafios estão muito na esfera de relacionamento interpessoal, né, então a gente falou um pouco sobre autoconhecimento e também como ferramenta, né, como instrumento, como potência de eu me colocar, em qualquer organização, tá, e pode ser uma organização lucrativa ou não lucrativa, no meu condomínio, né, como é que eu interajo com as pessoas, e vai valer até na minha família, né, como é que eu faço essa interação, a dimensão das relações, né, o saber relacionar-se, eh, mais do que, a simpatia, né, a capacidade de se apresentar, muitas vezes as pessoas associam isso com tímido, não tímido, né, e não é nessa dimensão, sobre a qual eu gostaria de dar luz, mas sim na dimensão da intencionalidade, a capacidade de construção de relacionamentos intencionais, de construção de redes, né, a gente já chamou por muito tempo aí na literatura de networking, né, essa capacidade de se relacionar e de conduzir relações com intencionalidade, que vai falar um pouco também com capacidade de negociação, né, de definição de objetivos, de estar conectado com o propósito, mas saber se movimentar dentro de qualquer organização, de qualquer time nesse sentido, é uma necessidade hoje dentro do ambiente organizacional, e a gente brinca às vezes assim, manda um e-mail e vai de anexo, né, ou manda um WhatsApp, mas aparece, né, passa, faz uma ligação, conversa, né. Essa capacidade de estabelecer contatos intencionais e de levar essas relações para execução de objetivos, eu vejo como uma habilidade, bastante necessária no ambiente organizacional, eh e, ao mesmo tempo, uma habilidade que às vezes a gente deixa um pouquinho de lado do ponto de vista de desenvolvimento, né. Do ponto de vista de história de formação, a gente não tem, eu tô falando não tem de um lugar geral aqui, tá, Hã. de repente alguém tá ouvindo, a gente vai falar: "Janaína, eu conheço", "Poliana, tem sim, tem curso". Mas quando a gente olha pra nossa história de formação escolar, né, de currículo básico, a gente não tem uma orientação curricular para autogestão, né. Eu gestor de mim mesmo, eu me colocando nesse lugar, a gente falou um pouquinho de autoconhecimento, e esse conjunto de habilidades de relacionamento. É algo que eu preciso desenvolver e desenvolver também, com estabelecer na minha agenda de desenvolvimento que eu preciso trabalhar essa competência, né. E por onde começar, né? Eu falei aqui do condomínio, falei da família, para dar exemplos, porque muitas vezes eu não estou na organização, né, Janaína, eu estou nesse momento numa organização, eu tenho uma atividade extremamente operacional, então eu não tenho, eu sempre acho que tem, tá? A controvérsia sobre isso não tenho. Mas vamos pensar que eu tenho uma atividade que eu trabalho basicamente com execução, recebo processo, executo e tenho pouca interação. Procure construir, né, criar outros espaços, participe de outras organizações, eu dei exemplo do condomínio, né, igreja, outras organizações que não tenham finalidades, lucrativas, mas que tenham um propósito, né, se engaje nessas experiências e passe a atuar, dessa forma, né, exercite essa atuação. Janaína, mas se eu fosse conversar com alguém, né, se eu for sentar com alguém para conversar e eu tiver um objetivo, mas eu trabalho com, vendas, né, e eu vou sentar com essa pessoa para conduzir uma conversa, intencional sobre vendas. Então eu vou chegar lá, né, e vou sair logo oferecendo meu produto, isso não vai afastar as pessoas, né, isso ao mesmo tempo não vai fazer com que ela se afaste de mim se eu for direto ao ponto. Quando eu falo relacionamentos com intencionalidade, primeiro, sim, eu tenho um objetivo, mas relacione-se de forma verdadeira, né. Se você tem uma solução, se você trabalha com a oferta de alguma solução, sente para conversar sobre essa solução, mas se interesse pelo outro, né, se interesse se essa solução vai ser útil para ele, se faz parte, né, da necessidade. Se você não tiver a solução mais adequada, faça essa autoavaliação também e saiba trabalhar, né, o seu produto, o seu negócio, enfim. O que eu trago para relacionamento intencional é essa capacidade de se deslocar, conseguir conversar com alguém, conseguir construir pontes e estabelecer movimentos, né, fazer com que as pessoas trabalhem e se conectem para um objetivo. Isso tem total relação também com liderança, né, quando a gente vai agregando, saindo do relacionamento, um a um e vai indo para a dimensão de grupos e de equipes, né, o gestor é essa pessoa, né, o líder é essa pessoa que consegue movimentar um time em direção a um objetivo. Então, quando eu falo de relacionamento intencional, é essa capacidade
se conectar, e aí precisa se conectar verdadeiramente com as pessoas, né? Eu preciso me interessar pelo outro, eu preciso estar disponível para ajudar quando ele precisar de ajuda, Legitimamente, né? de forma legítima, real e verdadeira, né? Não é só quando eu estou precisando, então eu vou ali me relacionar agora porque eu estou precisando de ajuda. Não é sobre isso, né? É sobre envolver-se, querer, e aí quem tá, né? A gente tá falando para um grupo aqui, né? Que tá, especialmente para um grupo que está estudando sobre gestão de pessoas, que está voltado, né, para as questões de pessoas. Eu preciso gostar de gente de verdade. E aí não vale gostar só das gentes, né? Eu falo que são iguais, né? Nossa, super me identifiquei, adoro aquela pessoa, né? Ou, nossa, não, muito diferente de mim. Eu sei que não é fácil, eu sei que a gente faz esforço em determinados momentos, mas a gente precisa, e é real, se relacionar com os diferentes. E você falando isso, fiquei refletindo aqui sobre o desafio que é essa construção, né, também não partir do pressuposto que: "Ai, agora eu estou disponível para lidar com pessoas, pronto, num toque de mágica, eu vou lidar". Isso não acontece. Então é importante também, né, a gente lembrar que esse processo de construção de uma relação de confiança também, se dá ao longo do tempo e por meio desses, né, enfim, dessas relações estreitadas também no dia a dia. E você falando, Jana, trago para reflexão e te devolvo a palavra na sequência, sobre, o limite do que é público e do que é privado, né. Você falou muito disso, dessa, construção da relação, mas em que medida eu consigo separar aquilo que é meu e eu estabeleço um limite pessoal, e o que é do outro, o que é da organização. É muito comum aquele discurso de vista a camisa da empresa, somos todos uma família, partindo do pressuposto que toda família é funcional. A gente sabe que não é. Então, não necessariamente termos nas empresas uma comparação com família vai ser funcional. Então, eu trago essa provocação mesmo, né, não só aqui na nossa conversa, mas para quem nos escuta, sobre de que modo eu consigo estabelecer um limite, sem ter ali um estabelecimento de uma relação rasa, mas que eu possa de fato me colocar ali, ser legítimo, quem eu sou, mas também respeitando, né, esse espaço. Acho que é uma reflexão bem importante. Eu vou, começar trazendo um pouquinho da minha experiência com o meu time hoje e como eu observo também outros times, dentro da organização. Primeiro, na minha relação direta hoje com a equipe, eu tenho, colegas de trabalho, né, com os quais, as pessoas têm mais abertura para falar sobre questões pessoais, e elas, eu entendo que isso acaba, trazendo um contexto favorável, né, especialmente para que a gente, para quem está na gestão, possa também gerir e apoiar também, o empregado nessa construção de soluções entre trabalho, né, e vida pessoal. Então esse espaço, favorece essa construção para quem está na gestão. E aí eu vou no limite sobre o qual a pessoa também, né, numa conversa você vai estabelecendo, entendendo qual é o limite, né, e o quanto a pessoa quer falar sobre determinado assunto, sobre questões familiares, sobre membros da família, né, quem é a família, qual é a estrutura familiar, como é que isso está organizado na rotina, né, porque essa rotina, familiar, muitas vezes ela tem relação com essa rotina do trabalho, né, então isso acaba vindo para a agenda de conversa. Eu tenho outros colegas, que não falam sobre isso e que são mais reservados, e está tudo bem, né, nessa dimensão, da gestão. Mas esse ponto que você trouxe é interessante, eu acho que a gente está num momento aí, né, a pandemia trouxe a gente muitas experiências, eh, e novas formas de trabalhar. Então a gente passou um tempo, e aí na minha área, no meu departamento, a gente passou um tempo, com boa parte da equipe em trabalho remoto, ou seja, né, sem aquele contato, sem aquela dinâmica, da rotina do presencial, que é muitas vezes compartilhar um lanche, compartilhar uma comida, um Cafezinho. cafezinho, uma troca, né, uma dica, uma indicação para um trabalho exclusivo, para um contato exclusivo via redes de conexão eletrônica. A gente até tentou, agora eu tô falando, tô lembrando lá no comecinho da pandemia, a gente tentando fazer happy hour virtual e não funcionava, né, você conecta ali 10, 20 pessoas numa dinâmica de conversa, você não, né, se não for algo sistematizado, não tem aquela informalidade, né, você não consegue conduzir, pelo menos com o nosso time, não funcionou aquela dimensão informal. E a gente voltou agora então para o presencial e começou a reorganizar esse movimento de conexão, né. Então a equipe está, compartilhando nesse momento lá
alguns desafios, né? Nesse momento eles estão engajados num projeto de equilíbrio de peso, então chamou um nutricionista comum, as pessoas que tinham interesse se interessaram, compartilharam essa contratação do nutricionista, ele fez uma avaliação, as pessoas estão engajadas ali em questões de mudança de rotina, mudanças de hábitos alimentares. A gente acabou de ter hoje, inclusive, uma agenda do Dia das Crianças, então nossos filhos foram ao ambiente de trabalho compartilhar momentos conosco, e eu fico observando o quanto isso engaja, né? O quanto isso traz engajamento, quando a gente compartilha momentos juntos que não são momentos objetivos, não são exclusivamente de objetivos da organização de forma mais direta, né? Que vão contribuir diretamente para o resultado. Então, não são projetos ali da agenda organizacional de forma direta, mas são projetos do coletivo, do grupo, e que acabam fazendo o quê? Hoje a gente, por exemplo, estava lá as pessoas, um grupo de colegas se juntou para organizar essa agenda de hoje, na qual as crianças foram até o ambiente. Então, elas tiveram a oportunidade, esses colegas tiveram a oportunidade de compartilhar um objetivo, mobilizar pessoas, né? Fazer uma organização, angariar recursos ali, um traz isso, o outro traz aquilo, quem é que ia ficar com as crianças, precisa trazer mais alguém para ajudar a cuidar, quem tem filhos mais velhos, então traz os adolescentes. Então, essa mobilização, em especial, lá, ela não foi conduzida por gestores, foi por colegas não gestores, então, isso cria uma oportunidade das pessoas se conectarem para a realização de um objetivo comum. Quando eu vou precisar, né, quando numa segunda oportunidade eu precisar mobilizar essas pessoas para um objetivo também no trabalho, elas já viveram essa experiência de estar conectadas para uma outra execução. Então, trago aqui um olhar para, ok, a gente tem limites ali entre a vida privada e a vida, né, profissional. Por outro lado, quando eu proporciono experiências que engajam as pessoas, né, e aí vão ser sobre interesses e experiências comuns, né, nesse dia de hoje lá, quem tinha filhos, pessoas que estão com objetivo comum de equilíbrio de questões de saúde, né, eu dei o exemplo da questão de equilíbrio de peso. Então, eu engajo pessoas em objetivos que são interesses comuns, particularmente, eu percebo e vejo um ganho do ponto de vista de engajamento no grupo. Essa é a minha visão e a minha experiência hoje. Eu percebo na sua fala a intencionalidade a que você se remeteu agora há pouco, né, não é uma ação solta, livre ali, né, sem nenhum tipo de, expectativa, mas há ali um alinhavar, né, de tomadas de decisão, para que aquilo seja significativo também, né. E eu vou aproveitar essa sua experiência e só para aprofundar um pouquinho mais, qual é o day after? Assim, vocês planejam, de repente, falar sobre esse evento? Tem algum momento, um espaço para compartilhamento de fotos? Enfim, isso fica aquecido ali dentro da organização para dar um gancho ali para uma próxima ação ou não? Isso se dá no determinado momento e depois vocês seguem? Fiquei Curiosa, né? Fiquei curiosa. Isso já está rolando, tá? No dia de hoje já houve troca de fotos, né? Já houve que avaliação, maravilha. já houve agradecimentos no grupo, e aí já houve a Legal. troca, né? Olha, a tal pessoa não estava organizando, mas colaborou muito com a gente, muito obrigada. Então, isso já rola, isso já acontece. E talvez, né, um olhar que a gente tem que cuidar para não. Porque a gente pode ter dois olhares para a situação, né? Um olhar do tipo, nossa, isso tomou muita energia do time, né? Isso tomou parte das horas de trabalho, ou essa ação é capaz de produzir engajamento e qual foi o investimento da organização do ponto de vista concreto nela, né? Então, tem dois olhares e duas formas de perceber essa situação. E sobre, né, você trouxe sobre a intencionalidade, sobre gerir com intencionalidade, tem uma prática que eu lembrei agora quando você perguntou, né, como é que vocês exploram isso, né, como é que vocês se conectam com isso? Na minha área, a gente tem o hábito de fazer religiosamente, nós somos hoje em torno de 80 pessoas, um ponto de controle mensal com todos. Então, naquele momento, há um compartilhamento das principais entregas de cada time. Eu não sou gestora dessa área, tá? Eu sou gestora de time. Então, tem a nossa líder, que é a nossa gestora de área. Então, ela conduz essa agenda com os gestores e com todos os empregados. Então, é o time todo reunido. A gente faz via Teams, a gente usa o Teams como comunicador instantâneo. E todo mundo está conectado, então a gente compartilha rapidamente, 2 a 3 minutos, o resultado, as principais entregas da equipe naquele mês. A gente chama de relatório on page,
que é um formato de uma página, então sumariza ali as principais entregas, e cria um momento também para compartilhar, para lembrar sobre férias, né? Você falou sobre como então transformar isso, né, nas relações intencionais, compartilhar esses momentos. Então as pessoas enviam fotos das férias, quem esteve ausente no mês anterior, e compartilha no mesmo mês, a pessoa às vezes está até fora. Então compartilha a foto e a gente meio que celebra, brinca, quem viajou, quem não viajou. Isso são coisas assim, você não gasta um minuto, mas conecta as pessoas com momentos de emoção, né? Quem não gosta de estar de férias, de fazer, né, de viver algo diferente nas férias, então as pessoas trazem ali uma experiência com pet durante as férias, uma experiência de viagem, uma experiência de comida, algo que fez durante as férias e traz para compartilhar com o coletivo. Nossa, que legal. E assim, me veio outra temática que estudamos em sala ali, comunicação, né, de que modo a gente estabelece uma comunicação assertiva, e de que modo essas ações podem promover esse ambiente seguro para que as pessoas se sintam à vontade para se comunicar, né, se comunicar livremente, para trazer um pouco daquilo que elas querem compartilhar com a equipe. Então perpassa também, de novo, trazendo a ideia da construção, no ambiente mais harmonioso, né, com segurança psicológica também, né. E esse é um ponto que eu percebo, né, uma temática, na verdade, está muito aquecida nas organizações. Falar de segurança psicológica, deixou de ser só aquela prescrição, eu preciso colocar na minha agenda para ficar bem com os colaboradores, mas sai de um lugar da teoria e vem para a aplicabilidade, né. Há de fato um cuidado, uma perspectiva de se promover ambientes com segurança psicológica. E aí nessa linha, Jana, eu te pergunto mesmo qual é o papel do gestor, né, tanto na, construção, na viabilidade, né, de um ambiente seguro, quanto também no acompanhamento, na avaliação, como é que você percebe isso? Certo. Você estava falando sobre comunicação, né, antes de entrar em segurança psicológica, Sim. deixa eu, fazer 2 observações aqui sobre as questões que envolvem comunicação, né. Primeiro esse investimento em comunicação, né, investimento em termos de tempo, né, e aí não importa o tamanho da minha organização, né, se eu tenho 3 pessoas, se eu tenho 10, se eu tenho 5.000, se eu tenho 10.000, 80.000. Eu tenho que ter essa capacidade, de chegar nas pessoas com informação. Eu preciso, garantir e cuidar desse alinhamento. E aí, claro, né, em cada nível hierárquico eu vou ter ali um papel, né, mas essa multiplicação, essa chegada da informação, ela é extremamente importante, para garantir que a informação chegue e chegue com qualidade, né. Segundo ponto, e aí também na linha da reflexão, recentemente eu ouvi até de uma colega, uma ex-colega de trabalho, ela tem uma consultoria e ela compartilhou uma reflexão sobre a comunicação informal, né, sobre, muitas vezes, especialmente o RH, né, a gente teme essa comunicação informal, a rádio corredor, né, a gente teme o que sai na rádio corredor, a gente tenta, muitas vezes, cercear, né. Controlar de alguma forma, né. Não, espera Exatamente. aí, isso aqui não pode ser. Controlar, eu acho que essa é uma palavra excelente, a gente tenta controlar essa rádio corredor, sendo que ela tem uma potência que talvez a gente precise olhar para ela como forma de explorá-la. Como assim, Janaína? Fale mais sobre isso, né. Hoje em dia, né, com, a quantidade de comunicadores que a gente tem, né, WhatsApp, Instagram, muitas vezes a empresa tem um comunicador dela também, essas redes de comunicação, elas passam a ser orgânicas, elas se instalam e elas são orgânicas, é um fenômeno sobre o qual você, não consegue controlar. Então desapega desse controle, né. Claro que a gente não está aqui falando sobre, então você está falando, não vamos mais trabalhar a comunicação formal, não é isso. A gente tem que entender que essas redes existem, e refletir, pensar como é que a gente pode trabalhar com ela. Essa colega que é consultora hoje, ela fez essa reflexão e desde lá eu tenho pensado muito, sabe, sobre isso. Como é que a gente trabalha, com essas redes que já estão estabelecidas para levar conhecimentos e informações rápidas, porque muitas vezes numa organização grande, né, que tem diversos níveis de hierarquia, eu não consigo chegar com essa velocidade toda.
e a rede informal ela é muito rápida. Então, que tipo de informação que eu vou escoar por essa rede informal, né? Que tipo de informação eu preciso que chegue rapidamente e que eu até vá trabalhar no canal formal, mas como usar essa rede, né, positivamente para garantir que as pessoas estejam nivelados. Então, achei interessante quando você trouxe sobre comunicação, compartilhar essa reflexão. Para mim, está no nível de reflexão também, tá? Vou aproveitar, desculpa te cortar, mas acho que você ia seguir com a temática, mas, também me parece que o trabalhador e a trabalhadora se sente pertencente, né, não vem só a comunicação formal lá de cima, um e-mail encaminhado, mas quando ele se sente parte daquilo, "Não, espera, eu vou compartilhar com o meu colega, vou discutir sobre aquela temática", me parece que isso também passa a ter mais significado para a pessoa, né, ela tá ali, ela tá ativa naquele processo comunicacional. O pertencimento já está estabelecido, né? A rede está formada. Então, a reflexão para a gente nas organizações é pensar como é que a gente usa, né? Como é que a gente chega lá e como é que a gente instrumentaliza, como é que a gente alimenta, né, com o bom alimento, vamos pensar assim, como é que a gente nutre Nutrir, né. positivamente essa rede. Mas voltando para um ponto que você Por favor. trouxe, que é a questão da segurança psicológica, Aham. né, a gente tem falado muito no ambiente organizacional sobre isso. Esse é um tema que especialmente aí no pós-pandemia, né, dentro da esfera de gestão ele tem aparecido muito. E aí mais uma vez, tá, eu falo aqui do meu lugar, da minha experiência como líder de equipe, né, como gestora de equipe. Primeiro ponto para mim é feedback de qualidade, né, a gente está falando ali de relacionamento intencional, de capacidade de estabelecer relações, de sermos capazes, de conversar com o outro e de trazer para ele, eh, apontamentos sobre aquilo que estava contratado e combinado. Então eu preciso dar sinais, sobre o desempenho, sobre como a coisa está acontecendo, né, o que precisa ser ajustado, o que está excelente, o que se afasta, né, e tem técnica para isso, né, e mais uma vez, né: "Janaína, hoje eu estou aqui, estou fazendo curso, estou me desenvolvendo, estou estudando, mas eu não tenho essa oportunidade, eu não sou líder. Como é que eu trabalho com esse feedback?". Exercita com a família, exercita com um amigo, né, exercita com a sua rede de relacionamento essa dimensão da prática do feedback, porque esse é uma das aliás, eu acho que boa parte do que a gente vive, do que a gente experimenta em gestão, vai se aprimorando com o tempo, né, vai amadurecendo, são habilidades que vão amadurecendo. Mas enquanto eu não estou lá, tem jeito de eu treinar, tem jeito de eu trabalhar e de eu ir aprendendo. Um segundo ponto e aí me colocando, né, no lugar de aprendiz aqui, de quem está em desenvolvimento, é a capacidade de escuta. É a capacidade de escuta, eh, verdadeira e conectada com o outro, né. Quando alguém da sua equipe te traz, quando um par, né, um superior hierárquico é mais natural essa concentração. Mas quando alguém da sua equipe te traz, um par, ou alguém que está, né, hierarquicamente abaixo de você, você precisa se conectar e se conectar com verdade, né, e com integridade. Por que eu trago isso, né? Hoje em dia a gente recebe demandas de múltiplas formas, né, então muitas vezes eu estou conversando com alguém e está chegando um WhatsApp me pedindo alguma coisa, está chegando um e-mail pedindo outra, tem um telefone tocando e eu estou fazendo várias coisas ao mesmo tempo e não consigo oferecer uma escuta de qualidade. O ambiente que tem segurança psicológica, para mim é um ambiente, com escuta de qualidade, sobre a qual você consegue trazer seu ponto de vista, sua dificuldade, seu desafio, seu elogio, sua crítica, e que eles serão ouvidos e serão processados, né, serão ouvidos quer dizer que vai corrigir? Quer dizer: "Nossa, Janaína, mas então para dar segurança psicológica eu sou do RH e chega alguém, traz algo para mim, eu tenho que transformar?". Não é sobre isso, né, é sobre ser capaz de ouvir, entender e, claro, trazer para avaliação, se tem relação com o processo e o que pode ser aprimorado. Porque muitas vezes a nossa escuta é uma escuta, mais superficial, né, uma escuta de fachada. Eu me coloco nesse desafio também, tá. Pra mim como gestora hoje um dos grandes desafios de aprendizagem é essa escuta de qualidade, essa escuta integral. 2 pontos que eu acho importante aqui quando a gente tá falando eu fui anotando que é autenticidade, então essa capacidade de permitir, né, porque quando você dá liberdade ao outro também para que ele seja autêntico, e coerência. E aí como, eh,
como líder de equipe, foram feedbacks que eu ouvi ao longo do tempo e que foram me dando sinalização de que eu estava no caminho certo. Muitas vezes a gente tem grandes desafios para conduzir dentro da organização, e é importante que as pessoas percebam coerência entre a sua fala e os seus atos como gestor e como líder, né? Você tem um papel, né, de caminhar com esse time e de ser capaz de liderar. Então essa coerência, ela te resguarda capacidade de, quando tiver que dar uma notícia que não é tão boa, né, que não é a notícia esperada, as pessoas saberem que você é alguém, né, que tem coerência e que vai agir com coerência frente aos fatos. Quando você fala, né, dessa escuta qualificada, ir para além de: "Ah, estou dando voz para as pessoas", você está dando voz, mas você está dando ouvidos também? Né, é muito comum aquele café com o gestor, café com a gestora, tem lá o coffee break, que alegria, aparece o gestor, aperta a mão de todo mundo, dá abraço e vai embora. Então, assim, eu tiro foto, eu posto na rede, eu falo, né, eu coloco uma hashtag que seja representativa ali na minha empresa e aquilo se esvai. E veja, eu não digo que isso não é importante, né, o momento do cafezinho, da conversa, mas em que medida aquele espaço que foi aberto, de fato serviu para alguma coisa, né. E aí você falou do papel do gestor, e a gente fazendo aquela troca, né, ali com o futebol, é o gestor entrar em campo também, né, não ficar só naquele lugar distanciado de técnico, que eu não digo que não é importante, né, de dar ali as diretrizes, mas pegar ali também a bola, trabalhar, né, propor uma jogada para o time e deixar que os outros protagonizem também, né, isso também faz parte da gestão, né, do papel do gestor e da gestão. Especialmente, né, quando a bola ela vem meio quadrada ou o tiro vem meio na surpresa, eu falo que o gestor é o cara que tem que oferecer ali, se colocar à frente, segurar, e amaciar, né, amaciar esse passe para devolver ao time. E não, né, muitas vezes desviar e deixar Deixa bater na cara do a outro. bola passar e pegar direto na equipe. Então Isso. esse papel e esse lugar, né, ele precisa ser exercido de forma íntegra. E Jana, você falou aqui, né, fui tomando nota também, sobre o papel da gestão, a gente falou sobre essa construção do que é ser gestor, quais são os pontos que precisam estar atentos. E aí vamos falar um pouquinho dos impactos disso, né, dos desdobramentos. Acabamos de falar sobre segurança psicológica e me remete também, não tem como deixar de falar de saúde mental, né, dos impactos para a saúde mental das pessoas. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, tanto da sua vivência, né, das suas percepções, reflexões e estudos também, afinal você é uma estudiosa da área, sobre quais são os fatores de risco e fatores de proteção no contexto organizacional, para que a gente possa ter ou não, né, vivências de bem-estar no trabalho. Queria te ouvir um pouquinho. Esse tema tem também aparecido muito nas agendas, né, especialmente no momento pós-pandemia, né, a gente tem visto aí do ponto de vista de sociedade, né, as questões, né, os alertas, se você abrir hoje redes sociais, né, jornais, informações e dados sobre as questões de saúde mental, né. Antes de entrar na questão do ambiente empresarial, vamos falar um pouquinho sobre contexto, porque a gente sempre está em determinado momento histórico, né, quando está falando sobre algo. Então a gente vem de um momento histórico, né, de um cenário de uma pandemia, né, que trouxe aí para todos os níveis, sociais, mudanças, né, do ponto de vista de claro que para alguns mais duras, para outros com mais conforto, mas mudanças para a sociedade, de forma em geral, em especial, ressignificando muitas vezes a forma como a gente trabalha, né. A gente viveu uma intensificação, das comunicações por meio eletrônico, né, então a gente passou a usar muito o meio eletrônico para se comunicar, até pela necessidade do distanciamento social, e viveu junto com isso um distanciamento social, especialmente aí dos nossos vínculos familiares, amigos, né, pontos de contato. Então houve aí uma adaptação à necessidade daquele momento, e a gente percebe, dentro do contexto organizacional hoje, que esse assunto requer atenção e cuidado. Eh, Feito esse recorte, então, histórico de que momento a gente está falando, né, e de onde a gente está falando,
trazer duas dimensões aqui para um olhar, que é a dimensão individual, né? Nós como indivíduos, como trabalhadores e as empresas, né? Onde as organizações estão e quais são os olhares que as organizações devem lançar sobre as questões de saúde mental. Resgatando um pouco, né, do que a gente compartilhou aqui, uma área de estudo durante algum tempo, que foi as questões relacionadas à qualidade de vida no trabalho. A gente percebe lá 3 grandes fatores, né, adicionados de outros 2, sobre as questões que estruturam, então, o trabalho, né. Então a gente vai ter lá, né, um bloco chamado de organização do trabalho, que é tudo aquilo que envolve, né, a maneira como essa posição está desenhada, o que se espera desse trabalho, né, quais são as atividades, atribuições, né, essa organização. Como é que ele está organizado, né, trazendo para o bom português aqui, as condições que eu estabeleço, então, para esse trabalho, né, ferramentas, ambiência, condições para que essa pessoa execute, então, aquilo que eu espero do ponto de vista de desenho, de organização. Relacionamentos, né, a gente vai ter aí, salvo alguns trabalhos que são bastante isolados, mas a maior parte dos trabalhos eles se constroem num ambiente de interação social. E as 2 outras dimensões adicionais, então, reconhecimento e valorização, a maneira como eu reconheço, né, e como é que eu valorizo esse trabalho, e as conexões, o quanto esse trabalho interfere na minha vida pessoal, né, e vice-versa, que a gente chama de equilíbrio trabalho-vida pessoal. E organizando esses 5 fatores, eles trazem para a organização, e aqui, claro, a gente vai ter diversas teorias, né, eu peguei uma linha aqui de organização desse modelo de pensar. Como as organizações podem olhar para esse trabalho e atuar com medidas de proteção, né, vamos pensar assim, de favorecimento à saúde, né. Para mim, desses 5, e aí foi um dos fatores que eu encontrei quando fui, fazer minha pesquisa de mestrado, e eu continuo, claro, e aí tem um viés também do pesquisador, né, quando você encontra o dado, talvez você siga perseguindo ele, eu vejo a organização do trabalho como um fator central, para as empresas do ponto de vista, eh, de construção, né, de uma ambiência favorável, a um espaço que seja favorável à saúde mental, né. Eh, Durante a pandemia, eu penso que a questão dos relacionamentos se intensificaram muito, né. E aí, mais uma vez, tá, é um viés, da Janaína aqui sobre as questões que envolvem trabalho remoto. Eu percebo que a gente precisa de cuidados adicionais com comunicação, quando a gente está na experiência de trabalho remoto. Eh, eu particularmente, se você me perguntar: "Janei, você falou de trabalho remoto, qual que é a sua preferência hoje?", né. Pra mim o modelo ideal é o modelo híbrido, onde você tem parte da experiência remota, parte presencial. A gente precisa desses alinhamentos, precisa desse olho no olho, precisa desse contato, né. Mas é uma experiência muito minha nesse momento também pela atividade que eu conduzo. Eh, e, antes de eu ir embora aqui, eu abri para o trabalho remoto, deixa eu voltar, que eu fui para o trabalho remoto e voltei. Eu estava falando de, cuidados que a organização tem que ter aí, né, em relação às relações. Então a pandemia, né, ela afetou pelas novas formas aí de comunicação, na minha avaliação, as questões de relacionamento. Então esse seria o lado da organização, né, como é que eu cuido, o que que eu tenho que olhar. Então na minha organização eu preciso olhar para esses aspectos, né. Eu destaquei aqui a organização do trabalho e as relações, as maneiras como as relações estão acontecendo, em especial, claro, as relações hierárquicas, né, as relações, de líderes e liderados, né, para essa construção de resultado. E aí aqui sem, trazer, culpa, né, sem um olhar aqui de culpa ou de justiça, né, de querer fazer justiça, mas a pandemia trouxe também desafio às empresas, né, a gente vem num contexto muito desafiador para todos. Então as organizações também tiveram seus desafios, né, em manter resultado, em manter sua folha de pagamento, em dia, né, suas contas viva, em né? dias, em se manter viva. Então esse contexto todo também traz aí desafios para organizações nesse espaço. E aí, olhando para a gente como indivíduos, né, como trabalhadores, a gente tem, nessa era, né, hiperconectada,
os desafios de conseguir equilibrar e de dosar esse tempo de trabalho, né? E aí eu vou até além, né? Esse tempo de conexão e de não conexão. Na minha experiência pessoal, eventualmente aos finais de semana, a gente sai de Brasília e vai para uma chácara um pouco mais afastada aqui, que não tem internet. E é incrível, é interessante como a gente descansa quando a gente fica lá 24 horas sem internet. Então, eu venho num desafio pessoal hoje e eu trabalho muito conectada, eu recebo muitas mensagens ao longo do dia, via comunicador, então quando eu tô lá sem internet, aí você fica no hábito, né? Muitas vezes você nem tem nada que era muito relevante, você poderia responder depois, e você acaba se mantendo conectado durante o seu tempo de não trabalho com questões que não são do seu trabalho, né? Ah, mas tem muita informação interessante, eu quero acompanhar, eu quero monitorar, eu quero saber o que está acontecendo, eu já pesquiso algo que eu tenho que, né, saber e ficar ligado, eu quero ficar ligado nas notícias, né? Eu relaxo vendo as redes sociais, né, e Isso. aí vem também as desculpas ali, uma justificativa, né, quase que a gente se coloca naquele lugar de: "Eu preciso estar atento a tudo, eu preciso me posicionar ou ter uma percepção daquilo que acontece", e aí eu opto por ficar nas redes sociais ao invés de bater um bom papo, porque ali eu tenho conteúdo dito de De qualidade. qualidade, dito, né, questionável. Então, essa capacidade da gente como indivíduo também se colocar num lugar de autocuidado, né, e de autorresponsabilidade, de se desconectar, de viver momentos de coisas que eu gosto de fazer, né, que me relaxam, enfim, das mais diversas, né, quer sejam na esfera das relações, da autorrelação, se for dormir, enfim, cada um tem ali o seu conjunto de atividades que gosta de fazer, né, uns gostam de atividade física. Então, a gente como indivíduo precisa se colocar nesse lugar também, e saber. E é super desafiador, né, hoje em dia você conseguir exercer esse autocuidado com responsabilidade, né, como você trouxe, né, eu posso criar aí desculpas, né, e ir prorrogando essa tomada de decisão. E aí vou voltar mais uma vez para organização, tá, porque ainda que essa esfera esteja na dimensão individual, como que a organização pode, então, gerar estímulos, né? Claro, a Uhum. depender aqui do porte da organização, e da capacidade dela de oferecer, né, esses estímulos, mas oferecer estímulo à prática de atividade física, à adoção, né, de boas práticas de cuidados com a saúde mental, né, e cognitiva. Então, a organização, ela também tem mecanismos, ela pode estimular, claro, gerar ali, eh provocações Interesse. quase, né, Uhum. claro que em outras esferas, né, eu trabalho numa grande empresa, a gente tem programas, voltados para a qualidade de vida individual, que extrapolam a responsabilidade, empresarial, mas entendendo que é necessário, né, que a saúde ela é algo, de responsabilidade do indivíduo, mas que beneficia as 2 partes, né, tanto a organização quanto quem está aí, é um ganha-ganha, é um bom exemplo de que, cuidar das pessoas, traz, resultados, né, para as empresas. E aí na sua fala fica muito marcada, a parte da minha leitura, de que a organização do trabalho, que foi o recorte que você trouxe aqui, pode tanto ser um fator de risco, uma vez que ela não esteja bem estruturada e não haja, né, um bom caminho dentro da organização, quanto um fator de proteção quando a gente vai olhar para a qualidade de vida no trabalho e saúde mental de forma mais ampla, né. Então, mais um desafio posto aí à gestão é olhar para esses fatores estruturantes, né, seja condições de trabalho, organização do trabalho, as relações socioprofissionais e as outras que você trouxe, mas numa perspectiva de que nem tudo é sempre bom, nem tudo é sempre ruim, né, então é uma coexistência mesmo, né, de uma leitura e de práticas organizacionais que inclusive para um grupo de indivíduos pode ser muito positiva, mas aquelas práticas, vista em um outro contexto, à luz de outros indivíduos, pode ser algo muito negativo, né, então se intensifica, retomando a ideia, o trabalho das lideranças de conduzir da melhor forma, entendendo de que modo ela pode se beneficiar daquele contexto, daquela leitura de contexto, um olhar crítico, né, que o gestor e a gestora precisa ter no dia a dia. E um outro ponto que eu gostaria de comentar, e eu tomei nota aqui, sobre
né, a nossa vida privada e esse momento que você falou de distanciamento, sobre como o descanso tem sido desenhado como algo punitivo, né, a culpa por você estar se permitindo descansar. E como isso deve ser trabalhado nas organizações, para que a gente não gire em torno de um produtivismo, né, em detrimento da produtividade. Então, que entrega é essa que eu estou fazendo? É uma entrega qualificada? Eu preciso ficar ali 12 horas, e eu exagero, mas a gente sabe que infelizmente existem contextos assim, mas eu preciso ficar 12 horas para dar conta de uma entrega, entregar para minha gestora, para o meu gestor, ele engavetar e falar: "Depois eu vejo". E qual foi o custo desse trabalho? Né, será que aquelas 12 horas não poderiam ser fragmentadas em momentos de descanso, momentos de produção, e aí sim eu faço entrega qualificada e que também me resguarda enquanto indivíduo? Então são reflexões importantes para que a gente não caia naquele discurso que é muito colocado, principalmente nas redes sociais, de enquanto eles dormem, você trabalha. Você só é capaz de atingir o seu objetivo com muito suor e sangue. São falas muito rígidas, são falas fortes e que imputa ao indivíduo uma necessidade de produzir, de ser produtivo, e que o descanso não cabe dentro desse lugar, né, também no mundo que aquela pessoa ocupa. Isso é sintomático, né. Esse ponto eu acho que no ambiente das organizações tem muita relação muitas vezes com a cultura, da própria organização, né, mas a gente vê quando senta às vezes com um grupo de amigos, né, esse orgulho do esforço, né, quase quem está trabalhando mais, né, é como se isso fosse algo, que representasse resultado, né, é uma certa competição para ver quem está trabalhando mais. Sobre a reflexão, né, do esforço, da disposição para o esforço, né, e quem está nos ouvindo aqui agora nesse momento, e quem já viveu, né, a dupla jornada ou escolhe fazer uma segunda atividade, né, especialmente para quem está trabalhando e estudando, isso em determinados momentos da nossa vida ele vai ser necessário, né, e ainda assim eu preciso criar uma organização pessoal, uma capacidade de descansar, né. Quando eu estou extremamente cansada, eu não consigo produzir, nem do ponto de vista intelectual, então eu vou estudar, agora eu vou ler, né. Não rende nada, né. Todo mundo Aí já você lê tentou. uma página, volta para o topo da página, porque você não lembra o que você Não vai, não vai né. acontecer. Então, na minha experiência pessoal, né, eu lembro lá do final do mestrado, da exaustão do final do mestrado, Lembra. que era para mim, eu descobri que o que funcionava era dormir mais cedo e acordar 4, 5 horas da manhã e escrever. E funcionou super bem, e foi onde eu consegui sair, do outro lado, porque chegou um momento que parecia que não tinha saída, né, e Uhum. que não era possível a saída. Então a gente precisa criar esse planejamento, né, essa organização pessoal, pra conseguir dosar trabalho, estudo, né, e a gente estava falando aqui sobre o quanto é necessário, né, para quem está no ambiente organizacional, ficar, né, o desenvolvimento, a aprendizagem como algo perene, né. A gente tem visto aí que as formas como a gente trabalhava nem precisa voltar muito tempo atrás, né. Há 5 anos atrás já estão totalmente diferente, né, a maneira como a gente produz, o que a gente entrega, né, em termos de sociedade está mudando, né, tá se diferenciando, então a gente vai precisar aprender, esse aprendizado é uma constante e isso vai exigir da gente essa capacidade de autogestão, né, de se organizar, de conseguir estabelecer prioridades, né, de priorizar o que precisa ser feito naquele momento. Se aquele momento é prioritário, eu descansar, né, e aí entrando um pouquinho na questão, mais uma vez do lugar de fala, né, das mulheres, do cuidado com, família, com filhos, muitas vezes das responsabilidades que envolvem aí o universo feminino, eh, a gente precisa, estabelecer, mais uma vez, né, relações intencionais, né, ser capaz de, distribuir tarefas, né, especialmente falando aí da rotina de casa, né, distribuir tarefas, criar fortalecer os parceiros, né, especialmente se a gente divide com alguém a casa, né, distribuir essas tarefas, e conseguir organizar essa agenda
para que eu possa, então, descansar, estudar, trabalhar, e sabendo que tem momentos também que não dá, né? Tem momentos da vida que eu vou dizer, ó, agora eu não estou conseguindo, ou tem alguém da família que está precisando de um cuidado adicional, ou alguma, né, enfim, e aí eu vou tirar aquilo, não vai passar a não ser prioridade, então talvez nesse momento eu não vou conseguir estudar, mas ali na frente eu vou retomar. Então, esse plano ter um desenho e um projeto. E se acolher também, né, é importante isso, para além de planejar, acolher esse planejamento, que muitas vezes vai perpassar por momentos de frustração, eu queria muito dar conta, eu achei que eu daria conta, e isso pode não ser uma realidade, né, então esse processo de autoacolhimento também me parece muito importante, né. Olha, vou fazer só antes de você mudar de assunto, eu Por vou trazer um ponto favor, nessa questão do acolhimento, traga né, porque a 2. gente precisa também estabelecer, metas no nível e aí vale para o nível empresarial, vale para o nível empresarial e para o nível pessoal. Eu preciso estabelecer metas atingíveis, né. Exato. Quando eu estabeleço para mim: "Olha, eu não estou lendo, né, eu comecei a fazer meu curso, voltei a estudar, mas eu não estou conseguindo ler". E aí a minha meta passa a ser um livro no primeiro mês. E aí quando chega lá no 29º dia, eu estou desesperada, porque eu não li nenhuma página. Então a gente precisa fracionar essa meta, esse objetivo, eh, de acordo com a minha capacidade também de executar. Se eu consigo ler uma folha por dia, é uma folha, 2 páginas, né, por dia. Se eu consigo ler uma página por dia, é uma página por dia. Então estabelecer um desdobramento, desse objetivo, né, em unidades menores, para que eu consiga fazer um acompanhamento e evite essa frustração. Porque essa frustração faz com que eu, reduza a minha autoconfiança, né, eu perco o crédito comigo mesmo. Cara, e perder crédito com você Ai mesmo gente, é um é estudo. é a pior pessoa que você não pode perder crédito com você, É, né. Se é alguém que você tem que confiar, é você mesmo. é isso aí. Então você precisa confiar em você, então a gente precisa cuidar muito desse planejamento pessoal, para que eu não fique desacreditado de mim mesmo, porque aí não vai gente, não vai, eu preciso e aí volta para coisa pra questão do autoconhecimento, né, eu preciso me conhecer, eu preciso estabelecer então esses planos compatíveis para que eu como profissional consiga, me colocar, eu falo assim, eu preciso saber qual é o tamanho da minha cadeira, né, eu preciso saber como é que eu tô na minha cadeira hoje, se eu tô confortável, se ela tá sobrando, se eu tô sobrando nela, até para que eu consiga estabelecer relações de trabalho saudáveis. E ir e vir nesse processo, né, é super natural. Não fazer um planejamento engessado, é algo que, como você falou agora, né, de se colocar, de se sentir nessa cadeira, saber que às vezes você pode avançar um pouco mais, você pensou em uma página de leitura, você conseguiu ler 5, mas no outro dia você não lê nenhuma e tá tudo bem, a gente segue. Não, você mantém uma por dia, faz aí o plus em alguns dias, termina o livro Termina e antes, pronto, e termina o risca. livro antes, Check. vai para o próximo, assume outro livro, ouve um podcast, Nos ouve um acompanha insidecast. e aí faz as coisas fluírem muito melhor. Jana, que conversa boa e a gente vai caminhando já para o fechamento. Já, aham. Infelizmente, diga-se, porque tá muito bom conversar com você. Mas eu queria muito te ouvir nesse fechamento sobre quais são aí suas intenções de pesquisa, né, pra onde você está caminhando agora ou pretende caminhar, do ponto de vista de prática mesmo, e isso de repente, né, vem como um olhar novo para os próprios processos de trabalho, para aqueles que nos escutam também, né, a partir da sua vivência. Certo, eu comentei sobre ter me engajado agora num novo projeto, né. Aham. Em 2017, acho que um evento, marcou a minha vida, que foi ter me tornado mãe, né, e eu sou mãe de 2 meninas, eu sou mãe da Regina, de 4 anos, e da Milena, de 2 anos. E uma mãe disposta, a aprender, né, e exercitar a educação de uma forma respeitosa. Então eu passei a olhar, pra maneira como eu, reproduzia, né, e trabalhava com ela os modelos de educação. Então esse foi o primeiro ponto aí das inquietações que eu vou trazer. E sendo mãe de menina, nos dias atuais, você começa a perceber, né, já estava à sua volta, mas você começa a colocar uma lupa sobre as questões de gênero, né, sobre a educação de meninos e de meninas no cotidiano, no parque, né, acho que o parquinho é o primeiro, laboratório para observar.
a maneira como a gente educa na sociedade meninos e meninas. Em 2019, eu tive a oportunidade de estar num projeto dentro do banco que envolvia questões voltadas para desenvolvimento de lideranças femininas. E de lá para cá eu comecei a me engajar com alguns números, olhar para algumas questões da sociedade e me interessar sobre a questão da paridade, né, das questões de gênero nas posições de liderança. Então é sobre isso que eu vou estudar agora, né? Eu acabei de ingressar no doutorado para estudar a paridade de gênero, né, paridade entre os gêneros nas posições de liderança. Não me atrevo ainda a falar sobre hipóteses, porque está bem embrionário ainda. Eu estou começando também a mergulhar nessa literatura acadêmica, tenho, né, observado, estou muito atenta às questões à minha volta, à realidade, e muito engajada do ponto de vista humano e pessoal, para que a gente construa aí um espaço, né, um ambiente, uma sociedade que seja cada vez mais acolhedora ao diferente, ao diverso, né? E consigamos. Eu falo que é sempre deixar, né? A ideia é deixar um mundo melhor do que a gente encontrou, né? A gente vem avançado bastante nesse aspecto, né? A nossa geração, e aqui, né, do Capoli, que é outra, que é mulher também, né? Que fala Sim. desse lugar. A gente avançou muito, né? Foi a primeira geração em massa, né, que foi aí ocupar posições no mercado de trabalho, vivenciar, né, experimentar esses desafios. A ideia é que a gente deixe aí o caminho mais asfaltado para as próximas gerações que vêm por aí. E nesse aspecto, quando eu trago, não é só um mundo melhor para as mulheres, é um mundo melhor para todos, né? Quando a gente consegue trabalhar essa harmonia, né, e a natureza ela é harmônica, né? Ela tem esses aspectos de ser capaz, né, de equilibrar. A palavra equilíbrio tem um pouco mais de relação com peso, né? A gente tem optado por falar mais em harmonia, mas a natureza equilibra de certa forma, né, as diferenças. Eu acho que a gente, como sociedade, precisa também aprender a trazer esse equilíbrio para as nossas organizações, né? Esse desafio de sair do discurso, né, e ir para a prática na gestão da diversidade. Eu penso que ele é um marco do nosso momento histórico e é uma agenda que cada vez, né, vai estar mais forte aí nas empresas. A gente tem escutado muito falar do ESG, né, dos fatores, das avaliações de mercado. Então é uma agenda que é necessária, é latente e particularmente eu acredito que é uma agenda autêntica, né, que vai trazer para as organizações aí ganhos, não só do ponto de vista de resultado, mas ganhos do ponto de vista de sociedade, bastante impacto social. Ana, que maravilha. Eu espero que você possa voltar no Insidecast para falar um pouco mais, né, dos desdobramentos das suas pesquisas, dos seus estudos, do que você está encontrando aí no mundo real do trabalho, para que a gente possa se aprofundar um pouco mais na temática também, viu? E eu queria saber, né, se temos aí alguma questão, como está a nossa audiência. Eu vejo que tem alguns comentários ali. Se puder entrar na tela. Eni, maravilhosa, boa noite também. Kênia, então ele tem algumas pessoas nos saudando nessa noite. Ricardo, querido, futuro psicólogo, adorei a ideia das férias, então ecoa, né? Quando a gente fala de questões que nos são de interesse, né? O tema interessante, então a gente tem aí feedback positivo. Ai, ai, né? A romantização aí da sobrecarga de trabalho, né, Ricardo? A gente vai suspirando e vai vendo. Que legal, obrigada pela participação de todos e todas. Jana, passo a palavra para que você possa se despedir, depois eu retomo e me despeço da audiência também. Bom, para mim, né, foi a minha primeira vez, estou aqui, né, experimentando, foi uma conversa bastante interessante. Eu falo que quando a gente, né, avalia a nossa forma de trabalhar, a gente reelabora, né, revive, reescreve também essa agenda. Então, fico à disposição para novos convites, adorei o convite, me chamem que eu venho conversar e a gente troca ideias aí, vai trocando figurinha, preenchendo o nosso albinho da Copa. Por favor, com certeza, venha, será muito bem-vinda.
quero agradecer a todos e todas que estiveram aqui com a gente nessa noite, quem está acompanhando aí a gravação desse podcast, fique atento, porque nós teremos outras oportunidades de estarmos ao vivo falando sobre temas que são pertinentes ao mundo do trabalho. Para você que se interessa e conhecer um pouco mais o Inside, vai ter um linkzinho na descrição do vídeo, clica lá. Temos as nossas redes sociais, tem o Instagram. Então, aproveitar, né, a fala da Jana com relação à tecnologia, vamos nos fazer valer dessas formas aí de estabelecer contato. Vai ser um prazer poder conversar com vocês também. Muito obrigada mais uma vez. Até o próximo Insidecast. Tchau, tchau.